E aí, jogador caro, chegando para repercutir a vergonha, não tem outra palavra. Vergonha, aquilo que a gente viu ontem. Brasil e Noruega. Noruega deu 2-1 no Brasil. O Brasil já fez um gol no finalzinho, no apagar das luzes. Só para não dizer que tomou de 0. Uma vergonha o que a gente passou ontem como pentacampeões mundiais, tendo que sofrer contra uma Noruega, um time que nunca ganhou nada, uma seleção que nunca ganhou nada, nem uma Eurocopa. Não tem nenhum resultado expressivo, nem mesmo um vice-campeonato, disputa de semifinal, nada. E a gente conseguiu ser eliminado nas oitavas de final de uma Copa do Mundo, que não acontecia desde 1990, contra a Argentina de Maradona. A gente hoje sai para uma Noruega de um monstro, um jogador muito acima, um atacante excepcional, que é Erling Haaland. É o cometa Haaland, mas não justifica o Brasil, pentacampeão mundial, sair nas oitavas de final da Copa do Mundo para uma seleção de pouquíssima expressão, como a Noruega. Na minha opinião, sabe o que foi pior nessa partida? Foi a postura do Brasil. Isso não é postura de quem quer ganhar o jogo. Uma marcação extremamente passiva, olhando os jogadores, subir as linhas e simplesmente posicionar os jogadores. Não tem como, nesse futebol atual, onde todo mundo treina a saída de jogo, você conseguir pressionar do jeito que o Brasil vinha pressionando em outros jogos. Marcação, pressão, sobe, abafa os zagueiros, abafa os laterais, os volantes, consegue ganhar bolas, fez gols assim. Não tem como você conseguir com aquela marcação extremamente passiva. A Noruega saía do jeito que queria. Teve amplo domínio da posse de bola no primeiro tempo. O Brasil criou, é verdade. Mas, basicamente, em contra-ataques, que eu particularmente entendo essa estratégia tomada por Ancelotti, mas discordo completamente de você, contra uma Noruega, simplesmente assentar sua bunda na parede e ficar esperando que a Noruega erre um passe, que a Noruega seja imprecisa, que a bola não chegue em Haaland para você conseguir puxar contra-ataques e gerar situações de gol. Aqui é o Brasil, não podemos nos contentar com esse tipo de postura. Não é postura de time vencedor, de seleção vencedora. Nós não ganhamos 5 Copas do Mundo com esse tipo de postura. Quem viu meu vídeo na prévia sabe da minha preocupação que eu tinha com a escalação de Endrick no lugar de Paquetá. Justamente porque Matheus Cunha teria que fechar a lateral na fase defensiva. Com a entrada de Neymar no segundo tempo, essa função ficou com Endrick, que já estava em campo. E já era sabido de todos que Endrick não conseguiria fechar essa lateral, seja a lateral do lado esquerdo ou direito naquela segunda linha. Endrick não sabe marcar. Para você ter a sua parte defensiva não sendo exposta, precisaria de 4 jogadores fortes nas 2 linhas de 4. E ele colocou um jogador que não sabe marcar, que é Endrick. E não tem nada a ver a entrada de Neymar com a derrota do Brasil, exatamente por Neymar estar em campo. Mas com a função que Endrick teve que desempenhar, já que Neymar e Vinícius Júnior iriam fazer tais funções, porque as funções deles ali em campo eram outras. Era somente a fase ofensiva. Na fase defensiva é somente aquela sombra, né? Que naquele momento praticamente que Neymar entrou e o time ainda estava se organizando ali com a entrada de Ederson também. Tomou o primeiro gol da Noruega e aí foi aquele Deus nos acuda, porque o time precisaria fazer algo que não veio fazendo ao longo de 80 minutos. Outro ponto importantíssimo que a gente não pode deixar de falar foi a decisão de Bruno Guimarães bater o pênalti no primeiro tempo. O Brasil vinha com algumas chances criadas, muito no abafa, naquela situação de tentar o contra-ataque, né, de esperar a Noruega errar um passe, né, porque a pressão não existia. Conseguiu um pênalti, né, um pênalti sofrido por Matheus Cunha, marcado pelo VAR. E Bruno Guimarães foi o escolhido já na pré-eleição para bater esse pênalti. Olha, Bruno Guimarães ele tem 3 pênaltis batidos na carreira durante o tempo regulamentar, 100% de aproveitamento, mas a gente tem que entender que nenhum deles foi com a pressão de você bater um pênalti nas oitavas de final de uma Copa do Mundo. Esse tipo de decisão tem que ser levado em consideração na hora de decidir quem vai bater o pênalti. Tem que ser jogador acostumado com a pressão. Não pode, simplesmente porque o jogador tem um aproveitamento alto, numa amostragem baixa de pênaltis, ser o escolhido para bater o pênalti decisivo, um pênalti importantíssimo, num jogo que estava truncado, um jogo pegado de poucas oportunidades, ser esse jogador. Mesmo que você tenha um jogador com aproveitamento de 80%, que é um aproveitamento normal, de fazer ali 4 e 5 pênaltis, mas que está acostumado, que bate pênaltis, com muito maior pressão, que é Vinícius Júnior. Vinícius Júnior deveria ter batido o pênalti. Não tem outro jogador. Bruno Guimarães e Vinícius Júnior são os 2 melhores jogadores do Brasil na Copa. Né? 4 assistências para um, 4 gols para o outro. Mas quem está acostumado a decidir, quem já foi o melhor do mundo, é Vinícius Júnior. Ele que tem que pegar a bola. E essa decisão é da comissão técnica. Vinícius Júnior não pode tomar bola de Bruno Guimarães. O que vem decidido do vestiário tem que ser feito em campo. E se veio decidido do vestiário que Bruno Guimarães ia bater, o erro é da comissão técnica, que não identificou o nível de pressão que estaria ali carregado sobre aquela cobrança de pênalti.
E Bruno Guimarães falha pela primeira vez em tempo regulamentar em uma cobrança de pênalti. Era muita pressão. Se você reparar o rosto dele, a feição, ele deu 4 respiradas fundas, tentando tirar a atenção na hora da batida do pênalti, e mesmo assim foi mal. Um pênalti telegrafado, um pênalti que é um modo com que ele treina, mas que ficou telegrafado e o goleiro conseguiu executar a defesa. O Brasil até que criou chances. Nós tivemos um pênalti perdido, nós tivemos uma bola excepcional de Vinícius Júnior para Endrick. Logo assim que ele chegou, pernas frescas, não tinha nem corrido direito ainda, né? Tava ali inteiraço e conseguiu perder um gol que fez muita falta pro Brasil, né? Teve outras oportunidades, Casemiro no finalzinho do jogo, né, na penúltima bola, errando muito, errou 2 bolas ali no penúltimo passe, né? E acabou não gerando uma oportunidade mais clara de gol. Então, assim, o Brasil até que achou oportunidades. O Brasil teve algumas chances. O goleiro da Noruega teve uma partida muito acima da média, uma partida muito boa e conseguiu parar o ataque brasileiro. Mas o principal que fica dessa eliminação é a postura. O time, a seleção brasileira, não pode ter esse tipo de postura se quiser voltar a ter protagonismo a nível mundial. Não tem condições de você, com aquela postura, ser campeão do mundo. Jogadores, a gente sabe que já está escasso. Tivemos inúmeras lesões para essa Copa do Mundo. Estevão, Rodrigo, Wesley, Militão. São vários desfalques, né, que o Brasil teve de jogadores que possivelmente seriam titulares durante a Copa, Rafinha, Paquetá. Então, assim, houve uma escassez de jogadores de maior qualidade. Então você já leva ali uma segunda prateleira a nível de qualidade. Você só tinha Vinícius Júnior mesmo de ponta, né? Então, o Brasil precisa de um conjunto, de uma postura, de os jogadores encarnarem mesmo a camiseta, né, a camisa do time, a camisa da seleção, e mostrarem o porquê que o Brasil é pentacampeão mundial. Beleza, galera? Essa é toda a minha análise, a minha revolta, né, isso com essa derrota humilhante do Brasil para uma seleção praticamente inexpressiva, que tem um grandíssimo jogador, mas que não poderia ser algoz da nossa seleção nas oitavas de final de Copa do Mundo. Bem, encerra-se aqui a participação do Brasil na Copa do Mundo, mas o Dá e Passa vai continuar acompanhando toda a trajetória das outras seleções até a final, até dia 19 de julho, perdão. E depois da Copa do Mundo, nós estaremos aqui também analisando diversas partidas, diversos aspectos do futebol. Vamos acompanhar principalmente o futebol brasileiro e as principais ligas europeias. E eu conto muito com vocês, beleza? Dá um joinha aqui, curte esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal, não deixe de se inscrever para vocês acompanharem todos os conteúdos que forem produzidos até a final e depois da final da Copa do Mundo. Porque esse é o canal Dá e Passa.